Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Deus, a tua palavra é santa. Abençoa a tua igreja, nos abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos, ó Pai, ministrar a tua santa e bendita palavra. Ó Deus, eu te peço a bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, culto da Páscoa. Existe algumas pessoas que fazem objeção à igreja comemorar a Páscoa. Nós não comemoramos o coelho pascual, mas nós comemoramos o cordeiro pascal. Jesus foi o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Nós sabemos que coelho não bota ovo e que a Páscoa também não foi criada por causa de um coelho e nem por causa de chocolate, mas foi criada por causa de Cristo. Paulo fala aqui que Cristo é a nossa Páscoa. Quer dizer, nós fazemos uma festa diferente das pessoas. Então o culto da Páscoa para muita gente, hoje as pessoas comeram, beberam, fizeram um monte de extravagância. Nós não temos nada a ver com isso. Agora nós cristãos, nós temos muito que aprender com a palavra de Deus. E eu quero que você, sentadinho aí, você me acompanhe, porque eu quero falar nesta noite sobre 8 Páscoas históricas na Bíblia Sagrada. Nós temos mais de 8 Páscoas, mas 8 Páscoas históricas na Bíblia Sagrada. E essas Páscoas nos ensinam muito, irmãos, hoje. E muitas vezes, irmãos, nós, por não conhecermos a palavra de Deus, e eu sempre falo, tem gente que não conhece e tem bronca de quem conhece, né? Mas vamos discorrer um pouco na palavra de Deus. Então a primeira Páscoa nós encontramos lá no livro de Êxodo, capítulo 12, do verso 3 ao verso 20, onde você vai encontrar lá no Egito, quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, e começa Moisés ir através de Deus fazer os grandes sinais, e Deus, a Bíblia diz que endurece o coração de Faraó, e chega agora o momento que Deus vai fazer o último grande sinal no Egito. E Deus pede para o povo dele preparar um cordeiro, e as famílias tinham que comer o cordeiro, o sangue passar na verga das portas, a carne tinha que ser assada com ervas amargas e pão sem fermento. Então, lá em Êxodo capítulo 12, do verso 3 ao verso 20, você encontra algumas coisas para nós comemorarmos a Páscoa. Primeiro, a escolha do cordeiro. Tinha que ser um cordeiro sem defeito. Um cordeiro tinha o tempo determinado de vida dele também. A mesma coisa somos nós. Nós não comemoramos a Páscoa com o coelho e com o ovo, embora comer ovo de chocolate é gostoso, né? Mas nós comemoramos a Páscoa porque o Senhor Jesus é a nossa Páscoa, o nosso cordeiro que morreu por nós, que deu a vida por nós. A segunda coisa que nós vemos lá no verso 7 de Êxodo capítulo 12 é que o sangue era passado na verga das portas, como sinal para o anjo da morte não matar os primogênitos dos hebreus. Toda a casa que estava comemorando a Páscoa, comendo as ervas amargas e o cordeiro e o sangue na porta, o anjo da morte passava direto, não entrava na casa para matar os primogênitos. A casa que não tinha o sangue na porta e nem as pessoas comendo a carne do cordeiro e as ervas amargas, o anjo da morte entrava e matava o primogênito. Olha que nós aprendemos com isso. A Páscoa nós lembramos do nosso cordeiro pascal e o sangue dele que passou em nossa mente, limpou a nossa mente das coisas mortas para servirmos aos Deus vivo, como diz Hebreus 9,14. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, aplica o seu sangue em nossa mente e abre a nossa mente para vermos a verdade.
Então nós vemos esse segundo critério na Páscoa lá no Egito. O terceiro critério está do verso 8 ao verso 11, de que maneira eles deviam comer o cordeiro. Eles tinham que comer o cordeiro, não podia quebrar os ossos, não podia, tinha que comer tudo, não deixa nada para o dia seguinte. A mesma coisa somos nós, irmãos. Nós comemos a Páscoa com a presença do Senhor. Não é da maneira que as pessoas fazem, enchendo a cara ou outras coisas, não. Nós temos uma obrigação com o Senhor. O quarto argumento que nós vemos em cima nesse texto de Êxodo capítulo 12 está no verso 13. O sangue do cordeiro nas vergas das portas era um sinal de libertação. A Páscoa para nós também, irmãos, hoje é um dia que nós comemoramos a nossa libertação do Egito. Glória a Deus que nos deu Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu por nós, o seu sangue nos libertou e nós somos livres do pecado e da condenação. Nós não somos mais escravos do pecado e da condenação, nós estamos livres. Jesus nos libertou. E muitas vezes, irmãos, nós esquecemos disso. A Páscoa é para nós lembrarmos que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós e nos libertou. Nós estamos livres do inferno, livres do pecado, livres da morte, porque Jesus nos dá vida e vida eterna, irmãos. Ô irmãos, que coisa maravilhosa é você comemorar a Páscoa nos padrões bíblicos. Então, outra coisa que nós vemos aqui nesse texto de Êxodo capítulo 12, que nós aprendemos, é do verso 14 ao verso 20, que esse dia era um memorial eterno para o povo de Israel e é até hoje. Então veja bem, olha o que acontece, que diz aqui, olha, que o sangue do cordeiro, ele estava na verga das portas, na libertação. E do verso 14 ao verso 20, esse dia era um dia de memorial, um dia para não ser esquecido. A mesma coisa somos nós, irmãos. A Páscoa é para nós lembrarmos que nós, irmãos, que nós estamos libertos, estamos livres, para nós não esquecermos disso. Não é um dia simplesmente para comer ovo, para festejar, não. É para lembrarmos do sacrifício de Cristo, do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ô irmãos, como Jesus é bom, irmãos. E a Bíblia nos ensina tudo. Mas nós, irmãos, por causa de certas fobias e certos maus ensinamentos, nós deixamos de usufruir as bênçãos de Deus. Será que você pensou nessa Páscoa hoje, da sua libertação, e que esse dia é um dia para você lembrar todas as Páscoas, enquanto Jesus não te recolheu, voltar, que você foi liberto por Ele, que você deve a sua vida a Ele, que comprou a sua vida lá na cruz do Calvário? Irmãos, nós estamos comemorando a Páscoa de uma maneira errada, e muitas vezes ilusória, e muitas vezes até, com negligência. Segundo lugar, irmãos, a segunda Páscoa, que nos ensina muito na Bíblia Sagrada, nós encontramos lá em Números capítulo 9, do verso 1 ao verso 14. Essa Páscoa aqui foi a Páscoa no deserto. O povo saiu do Egito, agora está no deserto, mas Deus manda a Moisés ministrar a Páscoa, comemorar a Páscoa. Números capítulo 9, do verso 1 ao verso 14. Deus lembrou o seu povo da festa pascal. Olha, vocês comemoraram sair do Egito. Agora vocês estão no deserto, mas vocês vão lembrar que vocês saíram do Egito e vocês estão aqui por causa da vossa estupidez. E nós estamos no mundo até o Senhor voltar. Nós estamos no Egito ainda, mas não somos do Egito. Somos libertos, somos livres do Egito. Não somos mais escravos do Egito. A primeira coisa que nós vemos aí, irmãos, é que Moisés orienta o povo a celebrar a Páscoa. Verso 4 e verso 5, Moisés falou assim: vocês têm que fazer a Páscoa da maneira que Deus ordenou. Escolher o cordeiro, matar o cordeiro, assar o cordeiro, ervas amargas, pão sem fermento. Irmãos, eu me lembro muito do meu bisavô. Essa semana da Páscoa, na quinta-feira, às 18 horas, na casa onde a gente morava, lá no sítio, não se acendia mais fogo, apagava tudo. Quinta-feira, às 18 horas à noite, se preparava tudo até o domingo. Só ia acender fogo no domingo.
Não se acendia. Eu tinha que preparar tudo para comer. Tudo sem fermento e tudo como era exigido. E hoje, irmãos, nós comemoramos a Páscoa, muitas vezes, sem ter lucidez das coisas. E Deus falou para Moisés: Moisés, orienta o povo como celebrar a Páscoa. Nós celebramos a Páscoa dentro da contemporaneidade, é verdade, vivemos nesse mundo, comemorando uma Páscoa comercial, mas no nosso coração, no nosso interior, nós temos que ter a orientação de Deus de celebrarmos a verdadeira Páscoa, que é o Senhor Jesus Cristo em nossa vida, em nossa consciência. Outra coisa que nós vemos nesse texto de Números capítulo 9, irmãos, exatamente, sabe o que é? É que a separação daqueles que não puderam participar da Páscoa. Do verso 6 ao verso 8, aí você encontra que teve algumas pessoas que não puderam participar da Páscoa. Então as pessoas, por quê? Estavam contaminadas. Irmãos, eu olhando esse texto, sabe o que eu pensei? A Páscoa é para nós, igreja, não é para as pessoas que não são cristãos. A Páscoa é para nós. Ou a Bíblia está errada? Não, a Bíblia está certa. Mas muitas vezes, irmãos, nós com a nossa ignorância, esse negócio de Páscoa, do diabo, essas coisas aí, deixamos de celebrar Jesus, de fazer as coisas certas e deixamos de agradar a Deus. Deus falou para Moisés: olha, lembra o povo como deve fazer a Páscoa e separa o povo aí. Quem não estiver preparado, ele vai ter que ser separado. Outra coisa que nós vemos aqui do verso 9 e verso 14 é que todos os filhos de Deus deviam participar da Páscoa e devem participar da Páscoa. Todos que estavam limpos tinham que participar da Páscoa. Irmãos, a igreja tem que lembrar que o Senhor Jesus Cristo é seu Cordeiro Pascal. Ele comprou a nossa alma na cruz do Calvário e Ele vive, irmãos, para a igreja. E a igreja vive porque Ele é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo, o cabeça é Cristo. Nós não temos vida em nós mesmos. Jesus é que nos dá vida e garante a nossa vida. Ele é o Cordeiro que nos dá vida. Outra Páscoa, irmãos, a terceira Páscoa histórica na Bíblia Sagrada. Essa aqui agora nós encontramos no livro de Josué, capítulo 5, do verso 10 ao verso 12. A terceira festa pascual celebrada lá nas campinas de Jericó. Depois que atravessaram o Rio Jordão, Deus derrubou as muralhas de Jericó, agora o povo entrou em Canaã, agora Deus manda e Josué ordena ao povo a celebrar a Páscoa. Capítulo 5 de Josué, do verso 10 ao verso 12. E é interessante quando você pega esse capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9, o povo de Israel foi circuncidado por Josué, porque a Bíblia Sagrada diz que aqueles jovens que saíram do Egito, as crianças, não tinham sido circuncidados. E Deus manda Josué circuncidar o povo. E depois que eles sararam da circuncisão, agora eles vão celebrar a Páscoa. Irmãos, a mesma coisa somos nós. Nós somos livres, somos libertos, somos batizados com o Espírito Santo para celebrarmos a Jesus. Páscoa é festa, celebração, de adoração, de louvor, gratidão. É o momento que nós estamos na presença do Senhor para dizer: Senhor, o Senhor reina na minha vida e eu te adoro em espírito e em verdade. Ô irmãos, nesse texto nós vemos os filhos de Israel, estavam alojados lá no versículo 10 desse texto do capítulo 5. E é interessante que eles comeram a Páscoa, e a Bíblia diz no versículo 11 que no dia seguinte eles comeram do fruto da terra. Durante 40 anos eles tinham comido maná no deserto, eles tinham comido as cordonizes, tinham comido tudo que Deus tinha dado no deserto. Agora eles comeram a Páscoa lá nas campinas de Jericó, está aí no capítulo 5 de Josué, do verso 10 ao verso 12, e no verso 10 diz que estava alojado, no verso 11 diz que estavam no dia seguinte comendo dos frutos da terra. Chega no verso 12, no terceiro dia após a Páscoa, cessou o maná. Agora eles iam comer do fruto da terra, já não estavam mais comendo da comida dos anjos. Deus cessou o maná porque eles comeram do fruto da terra. Por que isso, irmãos? Porque Deus falou assim: olha,
O meu compromisso com você está cumprido em todos os detalhes. No deserto não tinha alimento, mas eu sustentei vocês. Agora vocês herdaram uma terra que manda leite e mel, que tem alimento. Vocês têm o que comer agora, não preciso mandar do céu para vocês. A mesma coisa é conosco hoje, irmãos. A Páscoa é para nós dizermos assim: nós temos um cordeiro que é o pão da vida, que nos alimenta. A nossa alma não passa fome, a nossa alma não passa sede, porque Ele é o pão da vida e a água da vida, irmãos. Deus zela por nós e vela por nós, irmãos. Agora eu vejo pessoas comemorando Páscoa hoje, e a alma sedenta e a alma faminta. Aonde está essa Páscoa, irmãos? 40 nos desertos foram sustentados por Deus. Agora entra em Canaã, se alimenta do fruto da terra, e Deus fala assim: agora o meu compromisso com você está cumprido. A mesma coisa é conosco, irmãos. Quando nós celebramos a Páscoa, como a Bíblia ensina, Deus fala: eu cumpro na vossa vida o que eu prometi. Deus não falha, irmãos. Deus é verdadeiro, não falha. Ele prometeu que ia dar uma terra que mandava leite e mel, comer a Páscoa, comer o fruto da terra. Agora cessou o maná e o povo está saciado. Ô irmãos, e aquele povo perderam todas essas bênçãos por ingratidão. E você sabe que nós podemos comemorar uma Páscoa não com gratidão, mas com ingratidão, sem reverência ao Senhor, ao seu sacrifício na cruz do Calvário, a sua morte expiatória por nós na cruz do Calvário. Oh irmãos, como isso é terrível. A quarta festa pascal, essa aqui nós encontramos lá, irmãos, em 2 Crônicas capítulo 30, foi no reinado do rei Ezequias. Lá em 2 Crônicas capítulo 30, do verso 1 ao verso 27. O rei Ezequias assumiu, foi um rei tremendo, fez grandes inovações. E o rei Ezequias agora, irmãos, lá no capítulo 30 de 2 Crônicas, do verso 1 ao verso 12, você vai ver que ele convida todo Israel a participar da Páscoa. Ele estava tão empolgado com o seu reinado que ele convida todo mundo a participar da Páscoa. Você encontra aí do verso 1 ao verso 12. Do verso 13 ao verso 22, ele disse para os sacerdotes, para os levitas: e o povo se santificou para cultuar a Páscoa. Aqui, 2 Crônicas capítulo 30, do verso 13 ao verso 22. O povo se santificou para cultuar a Páscoa. A Páscoa não é para beber. A Páscoa não é para se drogar. A Páscoa é um culto de santificação. Pastor, então eu não vou comer não. Santificação quer dizer separação para Deus. Eu vou fazer uma festa para o meu Deus. Eu vou glorificar e exaltar o meu Deus, irmãos. É o que Ezequias fez. Olha, fala para o povo, ensina o povo, o sacerdote, vou ensinar o povo exatamente a se separar para Deus. Irmãos, nós vamos comemorar a Páscoa agradando ao Senhor que nos libertou, ao Senhor que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ô irmãos, quando os irmãos estavam apresentando a peça aqui, e quem é Jesus? Quem é esse? Eu lembrei lá de Mateus capítulo 21, verso 10, quando as pessoas viram Jesus entrar em Jerusalém, montado de jumentinho, diziam assim: quem é este? E alguns diziam: esse é o profeta de Nazaré. Que Páscoa estamos oferecendo ao Senhor, irmãos? A nossa santificação, nossa separação para Deus. Será que a nossa Páscoa é de separação para Deus ou não é? Mas Ezequias pediu para o povo santificar para cultuar a Páscoa. E a Bíblia diz do verso 23 ao 27 de 2 Crônicas 30 que eles celebraram a Páscoa 7 dias e depois mais 7 dias. Irmãos, se santificaram, celebraram 7 dias de Páscoa, depois mais 7 dias ainda, 14 dias de festa. Uma Páscoa para nós no ano já é triste, né? Meu Deus, que tormenta. Separação para Deus, santificação para Deus. Mas aqui o povo celebraram 7 dias e agora mais 7 dias. Está aí do versos 23 ao verso 27. Quantas Páscoas nós temos celebrado para o Senhor, irmãos? Nós temos se separado para glorificar e exaltar o Senhor. Ah, irmãos,
Nós estamos longe de fazer essas festas de gratidão, de louvor e adoração ao Senhor. Mas eu quero discorrer porque eu quero parar na 7ª Páscoa, que vai ser impactante para nós. A 5ª festa pascal foi no governo do rei Josias, está aí em 2 Crônicas, capítulo 35, do verso 1 ao verso 19. 2 Crônicas, capítulo 35, do verso 1 ao verso 19. A festa do governo do rei Josias. A Bíblia diz que Josias começou a reinar, era bem criança ainda. E é interessante, irmãos, que quando Josias foi celebrar a Páscoa, Josias estabeleceu sacerdotes ao ministério da casa do Senhor, como diz o versículo 2 aí do capítulo 35. Separou os levitas que ensinavam o povo. Ele falou assim, tem que ter um grupo de pessoas aí para ensinar o povo a como celebrar a Páscoa. Irmão, será que todo mundo sabe como celebrar a Páscoa se a igreja não ensinar? Não, irmãos. Cada um celebra por tradição. Cada um celebra como os outros fazem. Mas Josias não separou os levitas, os sacerdotes, para ensinar o povo como celebrar a Páscoa. Está aí na sua Bíblia, aí, capítulo 35 de 2 Crônicas, versículo 2. Veja bem, ele separou o sacerdote aí, agora estabeleceu o sacerdote para a casa do Senhor, e separou os levitas para ensinar o povo, do verso 3 ao verso 6. Por que isso, irmãos? Porque, irmãos, a pior coisa que existe é nós fazermos alguma coisa errada para Deus. E nós achamos que fazemos para Deus, e Deus é obrigado a aceitar. O rei Josias não, ele falou, espera aí, eu tenho que mandar alguém que saiba como fazer o negócio, para ensinar ao povo como fazer a festa. E agora, quando você chega do verso 16 ao verso 18, Josias organizou uma das maiores festas pascais de toda a história. Essa festa trouxe um renovo espiritual para o povo de Israel, onde Deus fez grandes coisas através dessa festa da Páscoa. Irmãos, isso nos ensina muito, irmãos. Uma festa da Páscoa, como a Bíblia ensina, ela traz renovo espiritual para a nossa alma, traz renovo espiritual para a nossa vida, irmãos. Nós muitas vezes, irmãos, não paramos para pensar nisso. Mas uma festa da Páscoa, como Josias fez aqui, nós encontramos nesse capítulo 35, 2 Crônicas, do verso 16 ao verso 18, que foi a maior festa da história da Bíblia Sagrada, o renovo que trouxe o povo de Israel. Porque hoje a Páscoa não traz renovo espiritual. E quando se fala em Páscoa, tem alguém até que vira o rosto. Porque nós não sabemos, irmãos, separar o certo do errado. Nós achamos que comemorar a Páscoa é como o mundo comemora. Não, irmãos. A Páscoa, ela traz saúde espiritual para a alma, irmãos. A verdadeira Páscoa bíblica. Mas nós, irmãos, só Jesus na causa. A 6ª festa pascal, nós encontramos no capítulo 6 do livro de Esdras. Esdras, capítulo 6, do verso 19 ao verso 22. Agora Esdras, o povo volta do cativeiro da Babilônia. Deus tira o povo da Babilônia através de Zorobabel, através de Esdras, através de Neemias, todo aquele povo lá. E agora Deus toca no coração do sacerdote Esdras, e Esdras vai celebrar a Páscoa. Irmãos, quando a gente olha para essa festa aqui, a festa que aconteceu depois do retorno da Babilônia, diz aí no verso 20 do capítulo 6 de Esdras, todo o povo se purificou para o Senhor. O povo estava tão desejoso dessa festa, que todo o povo se purificou para o Senhor. Irmãos, será que nós, ao invés de falarmos mal da Páscoa e da maneira que as pessoas celebram, será que nós pensamos em fazer isso? Nos purificar nesse dia para o Senhor? É uma
pergunta para cada um de nós. Não pergunta para o seu irmão como esse negócio hoje, passa a bola para o seu irmão, não. Pergunta para você. O povo se purificou para o Senhor. Está aí no versículo 20 do capítulo 6 de Esdras. A Bíblia diz no verso 21 aí de Esdras, capítulo 6, que todos separaram das imundícies do mundo. Eles se separaram. Eles abnegaram as coisas do mundo. Ô irmãos, hoje existe um evangelicalismo aí moderno que tem até a cerveja sem álcool na festa da Páscoa, né? Tem o vinho, não sei do que, sem fermentos, né? Quer dizer, tudo moderno, né? Tudo moderno. Agora aqui você vê o povo aqui, ó, olha aqui, o povo se purificou no verso 20 para o Senhor, e no verso 21 estão separados das imundícies do mundo. Olha, nós vamos celebrar uma Páscoa para Jesus, vamos celebrar uma Páscoa para Deus, não é a Páscoa do mundo. Nós vamos fazer uma Páscoa em adoração, louvor, gratidão pela libertação da minha alma. A minha alma está livre para adorar, como Paulo fala assim, a minha alma está livre, eu estou liberto, sou livre. Ô irmãos, como é difícil a gente louvar, como diz o cântico de Lucas lá, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Como é difícil a gente dizer isso. Mas esse povo aqui se purificaram, se separaram de todas as imundícies do mundo para celebrar uma Páscoa para o Senhor. Ô irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente começa a estudar certas doutrinas da Bíblia Sagrada, a gente começa a ver que nós, irmãos, nós estamos devendo tanto para a palavra de Deus. Nós estamos devendo tanto para a palavra de Deus. E quando chega no verso 22 aí, de Esdras capítulo 6, verso 22. Olha, eu quero que você leia aí. Cadê a sua Bíblia? Não tem Bíblia, não? Esdras capítulo 6, verso 22. Está escrito aí. Esdras capítulo 6, verso 22. Está escrito aí na sua Bíblia aí. Esdras capítulo 6, verso 22. Olha o que está escrito aí. 6:22. Está escrito assim, olha. Celebraram a festa dos pães asmos, os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhe fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. O que eu aprendo com isso, irmãos? Todos ficaram alegres e fortalecidos do Senhor pelos feitos de Deus. Será que nós estamos alegres nessa Páscoa, irmãos? Será que nós estamos nesse culto alegre ou estamos por obrigação? A Bíblia diz que eles ficaram alegres e fortalecidos. A festa da Páscoa para nos dar alegria e nos fortalecer no Senhor, porque a alegria do Senhor a vossa força é, irmãos. Ô irmãos, se alegre na presença do Senhor. Deus, Ele preparou uma festa, um banquete para nós. E nós muitas vezes, irmãos, estamos desprovidos da presença do Senhor e de participar dessa festa tão gloriosa. Mas eu quero parar com você agora na 7ª festa pascal. E essa festa se encontra no Evangelho de João capítulo 2. Evangelho de João capítulo 2. Abre a sua Bíblia, Evangelho de João capítulo 2, do verso 13 ao verso 25. Essa Páscoa é a Páscoa que o Senhor Jesus Cristo participou no início do seu ministério. Logo depois de transformar água em vinho nas bodas de Caná, o Senhor Jesus Cristo agora vai para Jerusalém uns dias antes e chega lá para preparar a festa da Páscoa. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo foi ao templo para limpar a casa do Senhor. Jesus Cristo entrou lá e encontrou os cambistas, as pessoas negociando, as pessoas fazendo um monte de coisa errada, e Jesus fez um reio e limpou a casa do Senhor. A festa da Páscoa, irmãos, nos ensina que Jesus nos dá autorização para limparmos a casa do Senhor. Que casa é a casa do Senhor? Você. Você é a casa do Senhor. Você.
Você é o templo do Senhor. Esse templo de Jerusalém, os cambistas estavam fazendo tudo de errado lá. Mas Jesus foi lá e expulsou os cambistas. A Bíblia fala que ele desceu o porrete lá. Irmãos, como está o teu templo, irmãos? Como está a limpeza do teu templo? Será que aí não tem cambista? Não tem negociante? Não tem um monte de coisa, não? Jesus quer limpar o templo, irmãos, para celebrar a Páscoa. Eu estava pensando isso aqui, eu falei, Jesus, é por isso que tem muito templo que não tem festa. Não se alegra mais com a Páscoa, não se alegra mais com nada. Porque não está limpo. Está negociando. Ô irmãos, muitas pessoas estão preocupadas, muitas vezes, com a cruz que coloca na igreja. Isso é do diabo. E o seu templo? E o templo do Senhor que é você? Será que não tem nadinha do diabo aí dentro, não? Irmãos, muitas pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo no mundo. Mas o que está acontecendo aqui dentro? Que é o templo do Senhor. Será que Jesus não precisa pegar um rei, não? E entrar, hein? E expulsar muita coisa? Irmãos, Páscoa é para isso, irmãos. Jesus era a chegada da Páscoa, foi lá para Jerusalém. Chegou lá, foi primeiro limpar a casa. O templo do Senhor Jesus Cristo hoje somos nós. Nós somos os cristãos, o templo do Espírito Santo. E Jesus, irmãos, quer limpar esse templo para Ele celebrar a Páscoa conosco. Porque Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Então Jesus foi o templo para limpar a casa. Diz o verso 23 de João capítulo 2, que Jesus fez muitos sinais nessa Páscoa aí. Jesus fez muitos sinais. Mas o povo não creram. Por que não acontece sinal de Deus hoje nos cultos da Páscoa, irmãos? Porque os templos não estão limpos, irmãos. Quando o templo está limpo, quando eu falo de templo, falo do meu corpo, falo do teu corpo. Não é as quatro paredes, não. Jesus fez muitos sinais aí, depois de limpar o templo. Isso nos ensina uma coisa, Jesus fez muitos sinais naquela Páscoa, porque o templo estava limpo. Porque hoje nos cultos, irmãos, não acontecem sinais e prodígios. Porque é preciso ser expulso os cambistas, ser expulso os negociantes, né? Lá tinha pessoas que negociavam o dízimo do templo, né? O dinheiro do templo valia mais que o dinheiro do coitado do pobre, né? Tinha mais essa ainda, né? Ô irmãos, nós estamos vendo uma época desse jeito. Outra coisa, irmãos, nós aprendemos aqui agora, nessa sétima Páscoa aqui. Primeiro Jesus foi limpar o templo, e Jesus fez sinais nessa festa da Páscoa. Agora Jesus, diz o verso 24 e 25, que Jesus conhecia o interior de todos eles. Sabia quem era cada um e o que tinha dentro deles. Não adianta eu mentir para vocês e nem vocês mentir para o Senhor. Jesus conhece o teu interior. Jesus conhece o nosso interior. Se a nossa Páscoa for verdadeira, Ele aceita. Se a nossa Páscoa for mentirosa, Ele rejeita. Ô irmãos, está escrito aí no verso 24 e 25 que Jesus conhecia o interior de todos eles. Jesus sabia quem era cada um, e Jesus sabe quem é cada um de nós aqui nesta noite, irmãos. O que nós estamos festejando realmente, se é a Páscoa bíblica, a Páscoa como Ele, como o Cordeiro Pascal, ou se é a nossa Páscoa da nossa cabeça, do nosso intelecto, da nossa tradição. Oh irmãos, podemos aprender muito, irmãos, com essa Páscoa. Mas irmãos, nós temos agora a oitava Páscoa, que também é uma Páscoa que Jesus participa. Se encontra em Mateus capítulo 26, do verso 17 ao versículo 30. Eu tenho pregado aqui algumas Santa Ceia sobre esse texto.
A Páscoa, a oitava Páscoa histórica, está em Mateus 26, do verso 17 ao verso 30. Do verso 17 ao verso 19, Jesus mandou os discípulos preparar a Páscoa. A Páscoa tinha todo um preparo especial. Vocês vão encontrar um homem, vocês vão encontrar um aposento, vocês vão preparar para nós ministrarmos a Páscoa. Irmãos, 15 dias, as crianças saindo aqui, com o diácono Luciano, com a Andréia. E nós, irmãos, quantos dias você se preparou para cultuar a Deus nessa Páscoa? Não responda para mim, não, responda para você. Irmãos, nós somos egoístas, irmãos. Nós vivemos um cristianismo de egoísmo. Nós vivemos uma época do delivery, né? Do fast food da fé, da lâmpada mágica do Aladim, tudo expresso, tudo urgente. Não, irmãos. A Páscoa tem todo um preparo especial. Está aí no verso 17 a 19 do capítulo 26 de Mateus. Tinha um preparo todo especial. Sabe por quê, irmãos? Porque do verso 20 ao verso 25, o culto da Páscoa é um culto de comunhão. Jesus com seus discípulos, comendo o pão, comendo as ervas amargas, comendo o cordeiro, aquela comunhão, estava todos juntos. A Páscoa também é uma comunhão, irmãos, da igreja com o cordeiro pascal. Nós estamos aqui nos alimentando de Jesus, através do seu Espírito Santo, através da sua palavra. A Páscoa é exatamente isso, é um culto de comunhão. E é interessante que nesse culto aqui, irmãos, a Bíblia fala no Evangelho de João, que João até se debruçou no peito do Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, que muitas vezes nós participamos do culto da Páscoa sem ter comunhão até um com os outros. Comunhão verdadeira. E sem termos comunhão verdadeira com os irmãos e com o Senhor, o nosso culto é vão, irmãos. Então, o culto da Páscoa, além desse preparo especial, é um culto de comunhão. Por que isso, irmãos? Porque do verso 26 ao verso 29, a Páscoa é um culto para nos alimentarmos de Cristo, que agora automaticamente está como pegando a Santa Ceia, e Jesus está ministrando a Santa Ceia. Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. A Páscoa é um memorial, como Deus determinou lá no Egito. É um memorial para Israel. E aqui também nós aprendemos que é um memorial para a igreja, para nós hoje. Nós temos que celebrar esse culto em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos. Ô irmãos, eu estava lendo num artigo que os puritanos no século XVI, o dia da Páscoa, eles faziam uma Santa Ceia especial. Nós não podemos fazer porque aí vai arrumar confusão com o presbitério, aquela coisa toda, né? Mas é para se pensar, irmãos. Pega esse texto de Mateus capítulo 26. Aqui desse versículo 20 ao 25 e do verso 26 ao 29, o culto de comunhão, o culto para nos alimentarmos do Senhor. Festejamos a Páscoa, louvamos e adoramos o Senhor e depois participamos do corpo e do sangue do Senhor, do Cordeiro, da carne e do sangue do Cordeiro. A carne que nos alimenta e o sangue que nos purifica, que nos limpa e nos livra, irmãos. Irmãos, como devemos aprender com a Bíblia Sagrada. E por último, irmãos, nesse capítulo 26 de Mateus, no verso 30, a Páscoa é um culto, louvor e adoração a Deus, porque Jesus, a Bíblia disse, e tendo cantado o hino, eles saíram, foram pelo... Irmãos, será que nós temos adorado ao Senhor, louvado ao Senhor nesse culto? Ou será que nós estamos simplesmente prestando mais um culto de Páscoa ao Senhor? É mais um culto. Não, irmãos, não é mais um culto. A Páscoa
é um culto de gratidão, de introspecção, é um memorial, é uma lembrança do que Cristo fez por nós, do que Deus fez em toda a história. Nós vimos aqui apenas 8 Páscoas históricas na Bíblia Sagrada, que nos ensina muito, irmãos. Nos ensina a como participarmos da Páscoa e a como fazemos, como os cristãos fizeram em toda a história da igreja. Eu sei que hoje, irmãos, existem muitas tradições, existem muitas coisas que são feitas com barbúdia, com engano, com pretexto de ganhar dinheiro. Eu sei que é tudo isso, mas nós temos que pegar a Bíblia Sagrada e aplicar em nossas mentes, nossos corações, porque Deus vai ser glorificado através das nossas vidas, irmãos. Irmãos, nessa 8ª Páscoa, nessa Páscoa de Mateus, cabe uma pergunta para cada um de nós. O que nós somos realmente na Páscoa? Nós, pessoas, o que nós somos realmente na Páscoa? Nós somos participantes ou simplesmente coadjuvantes? Nós participamos da Páscoa? Lá no Velho Testamento, as pessoas tinham que estar limpas, purificadas, lavadas. Irmãos, o cristão é alguém que foi lavado pelo sangue de Cristo, está purificado pelo sangue de Cristo, está santificado pelo sangue de Cristo. E se nós, irmãos, não festejarmos a Páscoa, o diabo festeja. Tá aí, ó. Garanto que eles estão mais animados que muitos crentes. Isso é o candomblé, do brabo ainda. Aonde está quem que você é nesse dia de Páscoa? Um lavado e remido que não dá glória a Deus, que não festeja Jesus, que não festeja a tua libertação, que não festeja a tua salvação? Irmãos, é para nós pensar quem que nós somos. Somos apenas figurantes nessa Páscoa. Mais um domingo, mais um dia na igreja. Não, irmão, nós somos lavados, remidos do sangue do Cordeiro, somos limpos para herdar a vida eterna. Estamos com Jesus e Jesus está com a igreja, porque Ele é o cabeça da igreja. Irmãos, a coisa é seríssima para nós. Outra coisa nós devemos fazer, irmãos, o que nós somos nesse culto da Páscoa? Nós somos justificados. O Cordeiro Pascal, como Paulo diz aqui, a limpar-vos, pois, do fermento velho, para que sejais nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele te justificou. Se você aceitou Jesus como teu Salvador, Ele te justifica diante de Deus, você é justificado. Você agora é uma nova criatura. E essa nova criatura agora tem acesso a se alimentar desse Cordeiro Pascal. Mas nós, irmãos, nos esquecemos disso. Outra coisa, irmãos, o que nós somos nessa Páscoa? Nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos membros do corpo de Cristo, lavados pelo sangue do Cordeiro, santificados pelo sangue do Cordeiro e membros de um corpo imaculado, glorioso, que um dia estaremos com o Senhor, vivendo eternamente com Ele na eternidade. Mas, irmãos, o que será de nós, igreja, irmãos? Se nós não pensarmos como a Bíblia pensa, se nós pensarmos apenas nas tradições, apenas nos costumes, apenas os ensinos, vamos dizer assim, não são simplesmente heréticos, mas ensinos egoístas, comerciais. Irmão, nós vamos perder muito. Outra coisa, irmãos, que nós somos nessa Páscoa, somos propriedade de Deus. Deus tirou seu povo do Egito, fez um concerto com aquele povo, fez um pacto com aquele povo. Quando Jesus Cristo é a nossa Páscoa, nos liberta do pecado, nos salva a nossa alma, nós somos propriedade dele. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E aquele que o Pai me deu, ninguém arrebata da minha mão, ninguém arranca. Não tem demônio, não tem nada. Se nós quisermos retroceder, vamos retroceder, mas o Senhor está conosco até o último momento da nossa vida.
Irmãos, Páscoa é um culto de louvor e adoração ao Senhor. Mas cabe uma pergunta para cada um de nós agora: como é que eu estou celebrando a minha Páscoa? Como é que eu estou celebrando a minha Páscoa? Irmãos, você sabe que nós muitas vezes nos preocupamos com os outros, né? É que nem as pessoas muitas vezes. Ô irmãos, pastor, e aquelas pessoas que nunca ouviram de Jesus, se preocupa com ele? Não, se preocupa com você. Aquele que Jesus nunca ouviu de Jesus, Jesus toma conta deles. Aquele é problema de Deus, de Jesus, não é seu nem meu. Não é nosso. O problema é nós. Se preocupa conosco. Como é que eu estou festejando a minha Páscoa? Jesus é a nossa Páscoa, mas eu, como eu estou festejando a minha Páscoa? O Senhor já me deu vida, já me deu libertação, já me deu tudo. Outra coisa, irmãos, meu culto é pascal, é bíblico ou é tradicional? Ah, pastor, eu mantenho as tradições, né? Irmãos, tradição é coisa boa. Tradição boa é coisa boa. Mas se existem tradições, já pensou chegar num domingo de Páscoa, se colocar na mesa uma cerveja, uma cachaça, não sei mais o que? É tradição. Não, irmãos, nós vamos sentar na mesa e dizer: Senhor, muito obrigado pelos alimentos, vamos alimentar do alimento, mas vamos sentar na mesa com o Senhor em um culto para exaltar e glorificar o nome dEle. E por último, irmãos, o que o culto da Páscoa tem me ensinado durante a minha vida? O que o culto da Páscoa tem me ensinado durante a minha vida? Ser mais um na multidão? Vamos ficar em pé.